Boa, pessoal, tudo bem? Vargas Joaquim na área, seja bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Rapaz, a única coisa positiva dessa noite, que ainda não chegou à meia-noite, mas daqui a pouco vai chegar de um novo dia 9, mais precisamente falando, foi a permanência do time do Santos na primeira colocação, né? O Novo Horizontino venceu o time do Avaí lá na ressacada por 1-0, e o time do Avaí era o único time, a única equipe, né, que poderia tirar a liderança do time do Santos, e isso realmente permaneceu. O Santos vai ficar até a próxima rodada ainda na primeira colocação, e isso é mais importante. Contrapartida a isso, teve 3 vídeos que eu vi hoje na parte da noite, né, 3 vídeos que são concomitantes. O que isso quer dizer, Vares? Estou dizendo que são correlacionados um com o outro. Por exemplo, o André Hernan deu uma notícia no canal dele que o atual técnico do time do Corinthians é o Ramon Dias, acertou por lá por 18 meses no seu salário e tudo mais. Na mesma sequência, eu vi também um vídeo do Fábio Sormani numa live que ele fez lá, numa entrevista lá exclusiva com o Fábio Carilli. Queria responder algumas perguntas que foram feitas por torcedores e respostas também, e perguntas feitas por ele mesmo. Eu achei que o Fábio Sormani foi muito bem, mas as respostas do Fábio Carilli foram muito rasas. Eu vou falar um negócio para você, eu não acreditei em absolutamente nada, né? Teve também, para confirmação desse quesito, teve também a live que estava acontecendo simultaneamente, praticamente, do Wagner Frederico com o atual setorista do time do Corinthians, lá o Samir, que já foi também setorista do time do Santos, conhece os dois lados dos dois times, né? E deu uma entrevista também muito interessante. Vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, depois da vinheta, pessoal? Até já! E aí, torcedor santista, muito legal por essa notícia do time do Santos em permanecer na primeira colocação. Novo Horizontino e a rodada ajudou o time do Santos a acontecer isso. O Novo Horizontino venceu o time do Avaí por 1-0 lá na ressacada. Colocou aqueles 2, 3 caminhões no sistema defensivo, da mesma maneira que jogou contra o time do Santos na Vila. É assim que o Eduardo Batista consegue ganhar os seus confrontos, né? E hoje eu posso te dizer que ele fez o primeiro gol e depois ficou jogando ali realmente no contra-ataque. Um futebol que eu particularmente não gosto muito, mas quando você vê um time realmente com o meio de campo preenchido, né, todo mundo corre da mesma forma, do mesmo jeito, ficando com apenas um jogador como referência lá na frente, é possível realmente um time ganhar de qualquer outra equipe jogando dessa forma. Eu só acho que como o Novo Horizontino gostaria realmente de ter um alcance maior dentro da tabela, eu acho que o segundo tempo deles acho que foi mais realmente jogar realmente no contra-ataque do que realmente atacar o time do Avaí, que esteve mais presente dentro do campo adversário, mas que não conseguiu em nenhum momento penetrar no sistema defensivo do Novo Horizontino. Parabéns, Novo Horizontino, parabéns à equipe do Santos que vai permanecer na primeira colocação. Vargas, tem um jogo amanhã, mas esse jogo não vai influenciar em absoluto o jogo a colocação do time do Santos, né? E o Santos vai permanecer na primeira colocação até a próxima rodada, que daqui 9 dias será contra o time de quem? Do Ituano, que o Santos vai jogar? O Ituano não está muito bem das pernas não, mas o Santos não tem nada a ver com isso. O Santos vai ter que permanecer na primeira colocação, vencendo provavelmente o time do Ituano. Agora, vai ser fácil? Claro que não. As coisas no Campeonato Brasileiro da segunda divisão realmente é muito difícil, pessoal. Não pela qualidade dos jogos, mas sim pela ruindade, né? Porque, assim, é inadmissível pensar que o Santos não vai subir para a primeira divisão. Essa que é a realidade, né? O Santos precisa estar entre os 4 primeiros colocados para ficar na divisão de elite o ano que vem de 2025, na primeira divisão. Agora, vamos falar a respeito dos vídeos que eu acabei de falar aqui com você. Vou tentar ser bem breve com você. Primeiramente, pessoal, nessa sequência você assiste o vídeo do André Hernan. Eu assisti o vídeo do André Hernan, ele deu com exclusividade dele, dentro da maneira dele, que já tinha falado com o técnico Fábio Carilli também, deu essa
de acordo com as fontes dele, que o técnico Fábio Carille também seria o técnico do time do Santos, foi taxativo. Depois hoje, com a contratação do técnico Ramon Dias, né, junto ao time do Corinthians, foi concedido brilhantemente, né, concedido ali pelo Fábio Carille ao excepcional repórter ali, o Fábio Sormani, que tem ali uma parceria ali com a Placar no canal dele. E o Fábio Sormani fez várias perguntas interessantes, inclusive aqui o torcedor santista mais estava esperando o motivo pelo qual, se realmente ele iria para o Sport Corinthians Paulista ou não. Depois, teve também, em paralelo a essa entrevista coletiva, outra entrevista do Wagner Frederico, numa live que ele estava disponibilizando naquele momento, falando com o setorista do time do Corinthians, o Samir, que já foi setorista do time do Santos. Olha, pessoal, são três coisas que são concomitantes, que uma depende da outra, que você precisa ficar ligado. Agora, com a notícia do Hernan, você já vai para a segunda live, que é do Fábio Sormani, que fez uma entrevista exclusiva ali com o Fábio Carille. Olha, pessoal, foi feito várias perguntas, não vou poder detalhar aqui, todas as perguntas que foram feitas, eu tirei aquilo que eu acho que de melhor, né? Por exemplo, da permanência dele ou não na equipe do Santos, por que ele permaneceu, que ele permanece na equipe. Ele falou, assim, daquela cara, assim, achando que o torcedor santista realmente é muito tonto, desinformado, né? Principalmente essa segunda coisa que eu acabei de falar para você, que ele falou que nunca existiu absolutamente nada. Agora, o mais interessante, pessoal, se assim podemos dizer, é a resposta que ele deu para o Fábio Sormani. A resposta que ele deu para o Fábio Sormani realmente foi assim, achando que o torcedor santista realmente assim é muito ingênuo, né? E nos bastidores do futebol brasileiro as coisas realmente não acontecem. E de fato aconteceu. Agora, paralelo a essa entrevista, assiste a do Wagner Frederico, que concedeu uma entrevista lá, que começou a entrevistar lá o setorista do Corinthians. E ele falou, o próprio setorista Samir falou, que a coisa já estava acertada com o time do Corinthians. Não sou eu que estou falando, né? E que o erro do Carille foi confiar no atual presidente Augusto Melo, do Sport Clube Corinthians Paulista, porque falou, muito se fala que ele é um presidente muito amador, né? O que ele combina com você de manhã à tarde, realmente ele não honra. E o erro dele foi confiar no Fábio Carille. Aliado ao fato, a rejeição, segundo o Samir, que o Fábio Carille tem, né, dos corintianos em quase 90%. Essa situação em que o Fábio Carille ia fazer com a equipe do Santos, ele fez na primeira vez com o Sport Clube Corinthians Paulista, que é a situação do Andrés Sanches lá, fez também com a segunda divisão do time onde ele estava no Japão, e ia fazer com o time do Santos. O Santos ia tomar no isqueiro por causa disso, mesmo estando na primeira colocação, né? Ia fazer a mesma coisa, que já estava praticamente tudo acertado, e quem não quis não foi o Corinthians. O Corinthians não quis e disse que o Carille queria realmente ir para o Sport Clube Corinthians Paulista, pessoal. Não sou eu que estou falando, é o setorista. Agora, a gente sabe que no meio dessas informações, eu estava vendo alguns amigos que também têm canal, que falam a respeito do time mais glorioso do mundo, e existia também uma briga muito de dar a primeira informação, todo mundo com uma certa vaidade e tudo mais. Pessoal, assim, ó, veja todos os lados, estudem bem, vê o que aconteceu realmente nesses vídeos que eu acabei de falar para você, que o Fábio Carille concedeu absolutamente a entrevista coletiva para o Fábio Sormani, porque a situação com o Corinthians já tinha definido e o Corinthians já tinha um novo técnico. Essa foi a situação, porque senão, segundo o setorista do Corinthians, o Samir, que concedeu a entrevista ao Wagner Frederico, falou que o Corinthians ia enrolar de uma certa forma, porque tinha como preferência o Fábio Carille, mas como tinha muita rejeição, o Carille também ia ficar da mesma forma com o time do Santos. Então, a coisa ia como uma cascata, né? Então, como isso não aconteceu, as coisas de uma certa forma voltou ao normal, o Carille continua na equipe do Santos, estava no Santos ainda e o empresário dele realmente conversando com o Sport Clube Corinthians, inclusive ele foi visto, né, lá no CT do Corinthians,
né, numa confusão que teve lá. O que aquele cara tava fazendo lá? Eu sei que ele tem jogadores em tudo quanto é time de futebol e tudo mais, mas é no mínimo inusitado, né, pessoal? Essa situação que aconteceu. Então, ó, pessoal, na entrevista do Fábio Carille, foi perguntado a respeito da base. Ele falou assim que ele vai colocar os meninos da base no time do Santos. Eu não acredito, porque se tiver entre um jogador experiente e um jogador mais taxado, né, que jogou em outras equipes no futebol brasileiro, e escolher entre eles e os meninos da base, ele vai colocar o mais experiente. Só colocou o Jair porque não teve condição realmente dele falar não. O Jair realmente entrou muito bem, mas ele falou que o Jair teve 2 cirurgias do joelho, que estava mais de 1 ano sem jogar, e que o motivo pelo qual ele pediu para o Jair jogar, voltar para o sub-20 para pegar ritmo e ajudar também o Orlando Ribeiro. Falou um monte de coisa lá, pessoal, que não justificava. E eu, sincero e honestamente, eu que eu faço conteúdos do time do Santos, eu não senti nenhuma firmeza naquilo, e nas respostas foram rasas, na verdade, que ele deu ao Fábio Sormani, né, a respeito da entrevista que ele estava concedendo. Falou que gosta muito do Bernardo, do sub-20, que foi profissionalizado recentemente. Falou também do Miguelito, que saiu da seleção da Bolívia, que tem possibilidade de jogar, mas falou para ter calma. Então, quando ele fala assim, pessoal, se ele fosse taxativo e realmente ele cumprisse de fato, de verdade, porque quando a gente olha o meio de campo do time do Santos, a gente vê lá Schmidt, que é um bom jogador, tem o Pituca, que é um bom jogador, aí a gente não tem aquele que poderia criar e fazer os jogadores atacantes realmente jogar no time do Santos, que é o Juliano. Mas está numa má fase, não aguenta correr, realmente tem dificuldades físicas, se machucou, e agora tem como reserva o Serginho, 2 anos maravilhosos. E aí, por isso foi feita essa pergunta a respeito de contratação. Porque quando ele falou em contratação, ele falou a respeito de um goleiro, falou a respeito de um zagueiro, falou a respeito de 2 extremos e principalmente lá um centroavante. E disse que isso pode mudar, né, atualmente. Diz que não tem nada certo ainda com relação a contratações, pessoal. Não tem nada certo. Será que não tem, de fato, de verdade? Ou ele não quis abrir para as pessoas, de repente, achar que não tem interesse sobre outros jogadores que outras equipes também podem ter? Pode ser, pode ser. Mas assim, pessoal, muito rasas as respostas. Não deu para acreditar absolutamente nada do que o Fábio Carille falou ao repórter ali, Fábio Sormani. Perguntou a respeito do esquema tático. Acho que foi uma das últimas perguntas também que foram feitas. Ele falou assim que joga no esquema, que tem mudança sim, que cara, assim, ó, eu não vejo isso. A única coisa que eu vejo no time do Santos é os 2 volantes toda hora perdendo o meio de campo. Não porque eles são ruins, porque eles se cansam demais, porque eles têm que armar, têm que marcar. E os jogadores que estão ali na frente, que nem no caso, se o Guilherme voltar, ele é o melhor jogador do time do Santos, principalmente ali no sistema de ataque, né? Mas ele é um jogador que repõe muito ali pelo corredor, né? Então ele não ajuda o meio de campo. Aí do outro lado, o Pedrinho, Patati, sei lá, o Otero, quem jogar, também faz a mesma função. Então chega no segundo tempo, os caras estão estafados. E aí o que acontece? O Juliano, que é para marcar, que é para ficar no meio de campo, o Carille pede para ele ir lá na frente jogar com o Furk. E aí aquele meio de campo fica só com 2, para ter muita coisa para se fazer. Aquele mar de imensidão, aquela coisa gigantesca, e quando tem um jogador a mais no meio de campo do time adversário, aí fica difícil. Então os caras se machucam, dá a impressão que os caras não treinam. Inclusive, foi uma das perguntas feitas pelo Fábio Sormani, e ele falou assim que o Santos treina num período, mas treina muito intenso, que hoje em dia não se usa mais isso, em treinar em 2 períodos, que os meninos chegam lá, que os jogadores chegam lá 8h30, 9 horas da manhã e saem 1h30 da tarde, e é feito tudo aquilo que era para ser feito nos 2 períodos, faz num período só. Não sei, pessoal, porque a gente vê que no segundo tempo o Santos dá uma caída. É bem verdade que nessa última partida, muita gente está falando que o Santos ganhou na raça. Eu achei que o Santos jogou absolutamente nada, que o gol do Otero foi primordial, né? Porque depois o Santos sofreu um sufoco danado. Isso é o estilo Carille de ser, porque dessa forma ele jogou nas equipes por onde ele passou. Isso não é o estilo do time do Santos.
Ah, Vargas, mas o Santos está jogando a segunda divisão. O nível é muito fraco. Mas o Santos precisa ser fraco com o melhor time do campeonato, considerado por muitos, com os jogadores que ganham mais dentro dessa competição? Não precisa. Agora vai contratar. Agora vai ser o Carille jeito de ser do Carille, né? Vai ser os jogadores que possuem a mesma coisa. Aí esse cara, né, com essa situação, esse imbróglio todo que aconteceu na equipe do Santos, para mim, de fato e de verdade, a vida dele vai ser curta. Se ele tiver 2 derrotas, uma que seja, e jogar mal, a torcida vai cair de pau. E aí, o que vai acontecer? Marcelo Teixeira vai permanecer com ele dentro da equipe do Santos? Já não tem mais o apoio do torcedor. Porque eu sempre falo o seguinte, pessoal, o que importa nisso tudo, e as pessoas têm que entender, é que o Santos é maior que tudo isso. O Santos é maior que tudo. O Santos é maior que os jogadores, o Santos é maior que o presidente, o Santos é maior que o técnico que aí está, o Santos é maior que tudo. A gente não pode ter técnico de estimação, a gente não pode ter jogador de estimação. Hoje eles estão aqui, eles também estão ganhando muito bem para que eles praticam o futebol, e amanhã eles vão embora e o Santos vai ficar. Como aconteceu com a grande maioria dos jogadores do Santos do ano passado para esse ano. Quais foram os jogadores que acabaram ficando? Que entraram dentro da austeridade financeira do time do Santos, que diminuíram o salário, embora muitos deles se o Santos passar para a primeira divisão, vai voltar a ganhar a mesma coisa. Acho que só deu uma diluída, né? Essa que é a verdade, no tempo e coisa e tal. Mas assim, quais foram os jogadores que permaneceram na equipe do Santos? Na hora do vamos ver, todo mundo saiu fora, Soteldo saiu fora, outros jogadores que não, Jean Lucas que está lá no Bahia, ninguém quis ficar na equipe do Santos. É assim que funciona. Você não deve ter treinador de estimação, você não deve ter treinador de estimação, jogadores de estimação, né? Aquela coisa onde os jogadores só jogavam pela camisa, não existe mais, pessoal, não existe mais, já faz muito tempo. Então o jogador ele fica, mas muito provavelmente ele está ficando porque ele tem uma identidade que foi construída durante muito tempo com a equipe do Santos, mas também porque ele está recebendo aquilo que ele quer, né? Então não existem vítimas, tá? Ah, o jogador vai ficar, o jogador... Ai, quantos jogadores aí que você está ouvindo falar que falou que ia voltar para a equipe do Santos e hoje está jogando em outras equipes, não vem para a equipe do Santos porque a equipe do Santos não oferece outros campeonatos a não ser a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, né? Por que eles não voltam? Eles não precisam de dinheiro financeiramente falando, são jogadores que podem e devem jogar na equipe que ele quer. Então, eles só não jogam porque eles não querem. Porque financeiramente, pode ser... Na hora do vamos ver, pessoal, eles só pensam nisso aqui. Essa que é a verdade, né? Fábio Carille, no meu modo de ver, né, se independente do Santos estar na primeira colocação do Campeonato Brasileiro da Série B, qualquer resultado que for negativo a partir desse momento, aliado ao clima que ele estabeleceu dentro da equipe da Vila Belmiro, os torcedores não gostaram da situação dele estar na equipe mais gloriosa no mundo, pedindo pro empresário dele negociar com outra equipe, isso não pegou bem. Então, para mim, qualquer situação que acontecer daqui para frente vai ficar insustentável. A torcida do Santos, principalmente quando o Samir, dando entrevista lá para o Wagner Frederico, falou, eu conheço a torcida do Santos, já fui setorista por 15 anos lá, e vai ser realmente muito difícil o Fábio Carille, porque ele fez mal para a torcida do Corinthians, naqueles que queriam que ele fosse para lá, mas também fez muito mal para a torcida do Santos. Então, fica realmente inviável o Fábio Carille ficar na equipe mais gloriosa do mundo. Pessoal, não sei se eu consegui tirar todas as suas dúvidas, mas se você tiver dúvidas pertinentes a tudo aquilo que eu falei, tem o vídeo na íntegra, muito bom, inclusive, no canal do Sormani. Depois também tem do Wagner Frederico, ainda deve estar rolando a live dele, né? Que nos primeiros minutos ele concedeu uma entrevista, ele fez uma entrevista lá com o Samir, atual setorista do Esporte Clube Corinthians Paulista, que esclareceu muita coisa lá. E também tem o vídeo do André Hernan, que realmente já deu como certo a contratação do Ramon Dias, o atual técnico do time do Corinthians. Você precisa assistir esses 3 vídeos, porque você percebe que depois que foi feito o anúncio do técnico do Corinthians, o Ramon Dias, o Fábio Carille foi realmente orientado de alguma forma da entrevista para esclarecer de alguma forma aquilo que estava acontecendo na equipe do Santos. A princípio ele ia colocar alguma coisa nas redes sociais, o Santos ia colocar, mas
foi orientado para dar uma entrevista realmente para o Fábio Sormani, que tem um alcance muito grande. Tá bom, pessoal? Meu nome é Vargas Joaquim e eu vou ficando por aqui agradecendo a todos os likes, a todos os compartilhamentos aqui no meu canal Vargas Santos TV. Abraço. Tchau, pessoal. Tchau.